Olá, amiguinhos, olha eu aqui de novo para concluir o tema, processo do trabalho, prescrição e decadência. Já vimos a prescrição bienal e quinquenal na aula passada. Agora vamos falar um pouquinho sobre a decadência no direito do trabalho, o processo do trabalho. A decadência ela é pontual, ela é tratada apenas em alguns aspectos específicos. Empolgante! Uma das possibilidades é quando falamos de ação rescisória. Isso mesmo, aquela ação que pretende rescindir alguma decisão que já transitou em julgado, ok? Eu tenho até 2 anos do trânsito em julgado da ação rescindenda para ingressar com a ação rescisória, correto? Então, esse prazo, ele é decadencial, ok? Eu efetivamente perco o direito de questionar aquela decisão após 2 anos, legal? Então, gravem isso. E aí, já para fazer um parênteses aqui, aproveitando a oportunidade que eu estou falando de ação rescisória, eu pergunto aos senhores sobre acordo homologado na Justiça do Trabalho, aquele que é feito entre as partes ali, seja em audiência ou seja através de peticionamento requerendo a homologação pelo juiz. O que cabe sobre ele? Não sei. Absolutamente nada, senhores. Absolutamente nada. O único mecanismo hábil a quebrar um acordo judicialmente homologado é justamente a ação rescisória, mas você tem que cumprir e demonstrar que houve dentro daquele acordo que representa a vontade das partes algum tipo de vício, o que é muito difícil. Não cabe recurso, não cabe nada. E aí a gente utiliza a mesma regra, tá? Então, a partir do momento do trânsito em julgado, da homologação daquele acordo, é que eu posso, que começa a contar o meu prazo de 2 anos para ingressar com a ação rescisória. E quando que ocorre o trânsito em julgado da homologação desse acordo? Diferente das demais sentenças, das demais decisões na Justiça do Trabalho, a homologação, o acordo, ele transita em julgado no momento da sua homologação. Ele se convola com trânsito em julgado já ali. A partir do momento que o juiz homologou, a partir do dia seguinte da homologação já está contando. Então, diferente das outras decisões, não vai sair uma certidão, te dando ciência do trânsito em julgado daquela decisão, ok? Então, a gente tem, na vida prática, a gente não pode comer esse tipo de bola, a gente tem que ficar atento a isso, e para a OAB também. O trânsito em julgado se convola no momento da homologação, então o seu prazo conta a partir do dia seguinte, e dessa decisão homologatória nada cabe. A única possibilidade é justamente a ação rescisória, mas para isso a gente tem que ver se preenche os requisitos da ação rescisória, que será oportunamente visto numa das nossas futuras aulas. Legalzinho? A outra possibilidade aí de decadência na Justiça do Trabalho é quando falamos de mandado de segurança. Legal! O mandado de segurança ele deve ser proposto em até 120 dias do ato abusivo praticado pela autoridade, ok? Aí, aonde que eu entro com o mandado de segurança? Vamos pensar assim, para ficar mais fácil para vocês? Para autoridades extrajudiciário, que estão fora ali do núcleo forense, na própria vara do trabalho, tá? Que autoridades são essas? O fiscal do trabalho. Então, o fiscal do trabalho, aquele que vai lá fiscalizar a empresa, ver se está seguindo todas as normas, todas as regras, tudo está sendo recolhido sobre os seus empregadores. Esse fiscal do trabalho, se ele praticar um ato abusivo que vá além das suas atribuições, contra este ato você vai ingressar com mandado de segurança na Justiça do Trabalho. Legalzinho? Agora, quando eu estiver falando de um ato praticado pelo juiz da vara, aí eu vou entrar direto no tribunal da região competente. Ok? É no TRT daquela região. Aqui nós estamos em São Paulo, então um ato abusivo praticado por algum secretário da vara ou pelo próprio juiz onde tramita o processo, eu vou ingressar com ele no TRT 2, que é o TRT de São Paulo. E aí você, onde você está, você vai entrar no TRT da sua região contra esse ato abusivo. O prazo é de 120 dias decadencial. Superado esse prazo, eu nada mais posso fazer contra aquele ato, ok? Eu aceitei os termos do ato que foram praticados e ele se convola como válido.
certinho? E a última possibilidade é uma ação que se chama inquérito para apuração de falta grave. A gente não pode vincular o nome da ação com aquele inquérito policial que é feito na delegacia, porque nada tem a ver com ele. Inquérito para apuração de falta grave é aquele que eu utilizo para apurar um motivo de justa causa praticado por funcionários estáveis. Mas é qualquer estável? Não. Eu não estou falando do estável, da gestante estável ou do acidentado estável. Esses aí, praticou a justa causa, o profissional se certificou, ele pode já aplicar a medida ali da demissão, ok? Eu estou falando daquele sindicalizado, do diretor de cooperativa. Nós estudaremos uma por uma dessas figuras, né, quando falarmos oportunamente de estabilidade, mas via de regra são esses. É o sindicalista, que é estável, né, o cipeiro, o representante da CIPA ali por cargo eletivo, sempre eletivo, tá? O diretor de cooperativa. Esses aí, esses estáveis, eles só podem ser demitidos por justa causa através de uma ação que se chama inquérito para apuração de falta grave. O prazo para que eu ingresse com essa ação no judiciário, né, na Justiça do Trabalho, é de 30 dias do conhecimento do ato praticado. Então, o patrão desconfiou, descobriu ou tem indícios de que o estável está furtando a empresa, né? De alguma forma, ele está praticando algum tipo de ato ilícito, está desviando valores. Então, ele vai fazer o quê? Ele entra com essa ação em juízo, pede, se quiser, não é obrigatório, a suspensão do contrato para pedir o afastamento daquele profissional do ambiente de trabalho, para que ele não contamine as investigações, e aí ele vai tentar demonstrar com provas para o juiz o que aconteceu, né? E aí o juiz vai intimar o profissional para que ele também tenha o direito de defesa, vai intimar algumas testemunhas até o limite de 6, isso abraçando as duas partes, okay? Para que essas testemunhas digam sobre os fatos, e aí ele vai instruir o processo e julgar. No final, sendo julgado como devida, como realmente, efetivamente praticada a justa causa, aí sim aquele profissional poderá ser demitido por justo motivo lá dentro do 482 da CLT. Falaremos em algum momento oportuno um pouquinho mais sobre o assunto. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais. Obrigada!